De volta à Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo. Obrigado porque você está aqui com a gente. Ele tinha um futuro promissor no mercado musical, mas escolheu abrir mão desse sonho para viver uma vida de louvor. Essa história, você já sabe, a caminhada espiritual, os desafios que ele tem enfrentado, é o que a gente conhece agora nessa conversa com meu amigo Jefferson Pilar. Tudo bem, Jefferson? Tudo ótimo, muito bom estar com você de novo. Estava aqui o ano passado e voltou Sim. nesse ano. Tá aqui, olha, o novo CD do Jefferson, que está aqui nas minhas mãos. Ô Jefferson, você tem viajado bastante? Como é que tá? Pegando muita estrada? Então, esse ano agora mais do que os últimos 3 anos, porque eu estava trabalhando, né? Eu estava fixo na igreja, trabalhando na igreja, mas esse ano estou mais focado mesmo nessa parte do ministério, né? Sem estar parado numa comunidade. Então, estou viajando mais, divulgando mais também o CD e acaba que a gente viaja mais mesmo. No nosso último encontro aqui, você tinha falado o seguinte, que você andava numa fase mais pregador do que cantor. Lembra que a gente conversou isso? Como é que tá isso? Tá pregando bastante? Sim. Não tá pensando em parar com a música não, né? Não, de maneira nenhuma. Mas eu gosto mais de pregar mesmo, gosto mais de falar do que de cantar. É mesmo, Jefferson? Gosto mais de falar do que de cantar. Então, a música é uma forma de eu pregar também, né? Mas às vezes eu estou cantando ali, torcendo para chegar logo a hora de eu pregar. Porque assim, eu não sou um super cantor, né? Eu canto, Deus deu ali o dom, né, de compor também, mas o meu objetivo sempre, o maior, é mais pregar mesmo. Eu estava agora, há um tempo atrás, quando eu fui lançar o CD, foi lá na igreja de Campinas, né, e quando eu fui lançar, de manhã eu ia, na parte da noite eu ia pregar também. Aí eu falei assim, estava preocupado, aí o menino da Novo Tempo falou comigo, cara, é tenso, né? Eu falei, cara, estou mais preocupado com a pregação do que eu vou cantar. Porque eu sempre fico mais preocupado mesmo com o que eu vou pregar, com o que eu vou expor. Eu acho uma responsabilidade assim muito grande, né, cara? E ali é uma batalha, né? E às vezes você quer até falar, tem até o correto para falar, mas eu particularmente tenho muito medo da minha abordagem, da minha abordagem não deixar claro, entende? Então, eu sempre fico mais preocupado com a parte da pregação do que na parte de música. Uhum. Fala para mim desse CD, Lugar de Origem. Quando que ele nasceu? Como é que isso surgiu no seu coração? Então, o CD Lugar de Origem, diferente dos outros, eu posso dizer que ele está muito mais maduro, em todos os sentidos, assim. Como é que eu vou te falar, assim, eu me expus muito mais, assim. Fui muito mais honesto, já foi uma nova realidade. Eu percebi. Inclusive, por exemplo, acho que tem 2 músicas aqui que você usa a expressão máscaras. Ah, sim. Verdade. Como é se expor desse jeito? Foi uma coisa que você pensou nas consequências, pensou no tamanho da exposição, ou foi simplesmente o lado artístico que foi colocando para fora essas letras? Então, não é filosofia, não. É de verdade, na verdade, eu sou muito pior do que eu tô dizendo ainda aí. Ainda tá simpático aqui. Porque assim, às vezes a gente cai na ilusão de só porque a gente está na igreja ou porque nós somos cristãos, nós já somos isentos de tudo. Não. Na verdade, quanto mais você vai lendo a palavra, ela vai mostrando que você está muito aquém do que você deveria ser. Eu acho muito legal isso que você está falando, porque às vezes, no universo cristão, dentro da igreja adventista, fora da igreja adventista, existe muito uma situação de que os cantores, os apresentadores de televisão, locutores de rádio, os pastores, às vezes tenta se mostrar de uma forma pura, santa e cristalina, quando isso na verdade não existe, né? Vai até contra a palavra. Exatamente, todo mundo está aqui numa situação de pecado e a gente está lutando na nossa caminhada espiritual para conseguir chegar perto de Jesus. Mas esse caminho não é um caminho perfeito, né? Mas justamente, e eu creio o seguinte, que a primeira coisa que acontece nessa nossa caminhada, né, é uma consciência honesta de quem se é. Porque às vezes a gente se auto-engana, isso é um problema. A gente acha que a gente já está legal, né? Mas à medida que você vai tendo contato com a palavra, você vai tendo uma consciência honesta de quem você é mesmo, né? Aí primeiro você tenta não mentir mais, pelo menos, para Deus. E depois para as pessoas também, né? Às vezes as pessoas vão achar esquisito, por exemplo, tem uma música aí que eu digo assim, cansei de mim.
E às vezes o cara pensa Pois que é eu vi. filosofia, não é. Eu tô cansado de ser Jefferson mesmo. Enquanto eu for Jefferson, eu digo assim, vou caminhar para a morte, então... Olha só uns outros momentos seus aqui. A própria música Lugar de Origem, que dá título ao trabalho. Muitas casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões que para me sentir completo. Prazer algum a me neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Aí, na música Sentido, que fala um pouco das máscaras que eu falei, tantos rótulos me dei, tantas máscaras eu vesti para ser alguém sem ti. A mesma linha. A mesma linha. Então, esse meu CD, ele fala da minha busca por sentido, por completude, na verdade. E eu acho, Jefferson, que realmente esse CD, assim como os outros trabalhos que você já teve, mas você mesmo está caracterizando esse como o mais maduro que você já desenvolveu. Verdade eu mesmo. acho que ele vai atingir muitas pessoas porque elas vão se identificar com essas letras. É o que acontece na vida delas. Pensa que não, mas não é particular, né? Isso nos é comum. Né? Nada que é... Você não é o único humano, que veste máscaras. Justamente. Todos nós, né? Primeiro porque a gente não se aceita, né? E depois porque a gente tem medo de as pessoas também não nos aceitarem, né? Mas como igreja, a gente deve ser a cura disso, porque a igreja cristã é confessa. Ela assume que não é autossuficiente. É por isso que a gente clama a Deus, é por isso que nós somos aqueles que clamam por misericórdia, que já sabem que a salvação não está em nós mesmos. Aí assumimos, Senhor, eu não posso, eu não me autorresolvo, eu não sou a solução do meu problema. E é só quando a gente assumir isso mesmo que saímos justificados. Lembra aquela parábola do fariseu e do publicano? O fariseu entra, né, falando, obrigado porque eu não sou como essa pessoa, obrigado pelos meus dogmas, pela minha devoção. E ele acaba deusificando a sua devoção e não está mais focado em Cristo. Já o publicano entra, nem olha para o céu e diz, Senhor, ai de mim porque sou pecador. Aí Jesus vai dizer, em verdade te digo que esse que saiu justificado foi o publicano, porque a gente não se auto-justifica, a justificação é o Senhor que faz. E isso só acontece nessa assumição de culpa, assumir a nossa falibilidade, assumir que a gente não é capaz. Ô Jefferson, você está dizendo da maturidade desse trabalho. Agora, quando você lançou o Festa no Céu, que foi o teu primeiro trabalho, que foi um CD, né? Sim. Tinha aquela coisa do primeiro amor. Lógico. E isso é muito bonito também. Lógico. Agora, tem gente que diz o seguinte, poxa, às vezes eu sinto falta daquele primeiro amor que eu sentia quando eu me converti. Hoje eu sinto que as coisas são um pouco mais rotineiras, eu não tenho mais aquela coisa. Como é que você faz essa análise? O que mudou do Jefferson, que teve a Festa no Céu lá, porque se batizou, do agora que está procurando o lugar de origem? Então, o Jefferson do primeiro CD, eu tinha um vislumbre e uma visão equivocada do que acontece depois que estamos na igreja, né? Na verdade. Então, de fato, há júbilo no céu quando o pecador se arrepende. De fato, tem algo em comum, por exemplo, nesse CD, em todos os meus trabalhos, que é a busca do Senhor pelo ser humano. Só que antes eu pensava que eu ia para Deus, mas agora eu já aprendi que é Deus que vem na nossa direção, Ele é que dá o primeiro passo. Não tem a ver com o que a gente faz. Já aprendi também que salvação e amor de Deus, espiritualidade não tem a ver com mérito, tem a ver com a obra que Ele faz, tem a ver com o que Ele faz na minha vida. Nós reagimos, nós nunca agimos, nós reagimos ao que Ele faz. Ele é que dá o primeiro passo, porque a Bíblia diz assim, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há quem queira a Deus. Então nós somos incapazes. Depois da queda, nos tornamos um tipo de gente que a Bíblia vai chamar de mortos, de gente que é morta espiritualmente. Então, qualquer boa obra, qualquer coisa, você só pode ser legal, ou qualquer coisa boa, quando o Espírito Santo vem em você e te torna um novo tipo de gente. Ou seja, não existe mérito em mim. Nenhum mesmo. Agora, também isso a gente está meio filosofando aqui, Jefferson, mas vamos embora. Mas olha, isso está para além da filosofia. Está para além da filosofia. Tem uma questão interessante que é a seguinte, às vezes as pessoas pensam que para elas estarem com Deus, elas têm que terem vivido uma experiência muito grande, uma coisa absurda. Você tem uma grande história. Sim. Você veio de uma carreira na música secular, você rejeitou contratos e aceitou se tornar um cantor cristão. Teve toda uma renúncia, uma história de conversão muito bonita, que todo mundo já conhece, você já contou várias vezes. Agora, eu, por exemplo, não tenho uma história de conversão bonita assim como a que você tem. Eu nasci cristão e estou aí até hoje. Agora, a sua história não vai te salvar, né?
Esse é o ponto. Não vai. Não tem a ver com o que eu faço, né? Ó, uma coisa que você falou é bem certa mesmo. Ó, por exemplo, você falou, eu já nasci aqui assim, né? Mas eu tenho certeza, né, que você teve aquele estalo. Tem que tomar a decisão em algum momento. Teve aquele momento assim, fala, poxa, agora eu entendi por que meus pais creem, agora eu entendi por que a igreja... Porque a gente precisa ter a nossa experiência, né? Eu, apesar de estar assim, eu tive a minha história, estava ali na igreja, eu vou te falar, eu estou há 11, vai fazer 11 anos que eu estou na igreja, mas a minha fé chegou a um ponto que ela estava muito baseada no que as pessoas falavam e estava muito baseada na experiência dos outros e não na minha própria experiência. Eu não lia a Bíblia. Eu sabia alguns textos isolados, né? Tudo que eu lia era tudo muito sugerido, eu não tinha assim, a minha própria experiência com a palavra de Deus. Isso depois da sua conversão. Sim, aí, cara, aí isso gerou em mim medo, culpa. Eu imaginava um Deus que me trazia, mas eu não podia mais vacilar, porque senão ele me dava tipo um tiro, como se ele estivesse como um sniper assim no céu, pronto para atirar em mim. Então eu tinha um relacionamento de medo, culpa e ganância, aquela coisa de troca, barganha. E eu acho que o que acrescenta esse medo, Jefferson, é porque também, assim, a tua história de conversão, ela vem acompanhada de uma história de ministério. Com certeza. Então você não teve o seu tempo ali numa igreja esquentando o banco, olhando, Justamente. contemplando. Você, ao mesmo tempo que estava se convertendo, você já estava levando outras pessoas à conversão também. Já ficando com o ombro molhado e sem ombro para molhar, na verdade. Esse é o nosso dilema, né, cara? Pouco ombro para molhar e a gente está sempre com o ombro molhado, né? Agora, como que você saiu desse momento? A Bíblia, o que eu leio, simplesmente alguém me sugere um texto, mas não teve a sua experiência própria com ela, para esse momento onde você conseguiu aprender a ir profundamente na palavra de Deus? Então, isso é difícil falar, porque assim, não é uma obra nossa mesmo, é um mistério, eu nem sei. Eu creio que é Deus mesmo que vai buscando a gente, que vai mostrando, e vai acontecendo nos gradativamente? incomodando. Justamente, a nossa caminhada é assim, né? Então a gente Deus vai nos aperfeiçoando, né? Vai mudando a gente. Agora, incrível que pareça que você nunca se percebe legal assim. Nunca se percebe que tá bom. Vai passando o tempo, quando você lê a palavra, na verdade você começa a sentir, você começa a ver quem realmente você é. Na Bíblia você se encontra. E eu falo aqui assim, eu não tenho mais medo de assumir quem eu sou, eu já sei quem eu sou. Uma vez um jovenzinho num colégio, no internato, né, ele chegou para mim e falou, pô, Jefferson, eu admiro muito aí a sua comunhão. Depois que eu preguei, eu falei, pô, cara, não se engane, eu não sou legal, eu não sou bonzinho. Não sou exemplo para ninguém. Bom é o Senhor, Ele é que é bom. E às vezes as pessoas se auto-iludem assim, eu já me auto-iludi também. Por exemplo, esses dias uma editora postou assim no Instagram, né? Qual é o personagem bíblico que você mais se identifica? Eu falei, na hora da vontade de responder, né? Só que eu fui ver o que o povo estava respondendo, e o pessoal só respondia assim, José, Paulo, Jesus, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Eu falei, maluco, desculpa a expressão, a carioca fala assim. Aí, pô, só tem gente boa mesmo nesse negócio, cara. Mas é que a gente sempre se identifica com mocinho, né? Aí eu coloquei lá, Judas. Eu falei, mas eu não queria ser. Mas tem muito de Judas em mim, porque eu traio a Deus toda vez que eu escolho fazer a minha vontade, não a dele. Mas Deus ama a gente como Judas, botou até um na equipe dele. Então, o amor de Deus não tem a ver com mérito. Ele ama todo mundo é bem-vindo à mesa de Jesus, todo mundo é abraçado. Então, já não tem mais medo dele. Agora, se eu te perguntar sobre o seu processo de composição. Tá bom. Como é que funciona? Você lê alguma coisa que te impacta, você ouve alguma coisa que te impacta, você vive alguma experiência e você acaba pensando, poxa, isso aí dá uma música. Sim. É assim? Então, primeiro, eu não consigo compor quando eu quero. Assim, vou compor agora, não tem essa de sentar e compor. Tem as técnicas, né, que a gente começa a ler muito também e a gente começa a pegar gosto por uma linha de composição. Por exemplo, eu gosto muito de ler Agostinho, Jonathan Azevedo, esses caras teólogos antigos assim, e eles eram mestres em retórica, né? Então, por exemplo, Santo Agostinho usa muito paradoxo. Eu gosto disso, né? Igual Camões também, ele vai dizer contentamento descontente, né? Ou outra expressão. Não, eu até usei na música Cansei de Mim, algo que Santo Agostinho falou que me é comum. Ele diz assim, não quero vida mortal, quero uma morte vital. Não quero uma morte eu não quero a vida que me leva para a morte, mas uma morte que me leva para a vida. Então, você vai ver que tem muitos paradoxos aí, eu usei muitos paradoxos. Mas a realidade é que a maioria delas, né? São minha experiência mesmo com
com o Senhor. Minha experiência mesmo. Ele diz, quero ser antônimo de mim e sinônimo de ti, né? Você vê, já é outra coisa legal. Tá vendo? Eu gosto de usar esses palavreados, mas você vê, é uma palavra assim, poética, mas é de verdade, é o que eu quero dizer mesmo para o Senhor, não é mera poesia, não é mera filosofia. Eu estou cansado mesmo de ser Jefferson, eu quero ser antônimo de mim. Por quê? Enquanto eu for Jefferson, eu vou dar na cara de quem bate na minha cara. Não vai dar outra face. Enquanto eu for Jefferson, eu vou falar mal de quem fala mal de mim no Facebook. Enquanto eu for Jefferson, vou trair, vou mentir. Enquanto eu for Jefferson, vou ser um mero religioso. Então, eu já percebi que eu não me autorresolvo. Eu já percebi, por exemplo, Santo Agostinho vai dizer assim, quem sou eu mesmo se não um guia para a minha própria queda? Era isso que eu sou. É isso mesmo, é isso que nós somos. Então, a maioria delas é minha experiência. Quando eu digo tantos rótulos me dei, tantas máscaras vesti para ser alguém sem ti, busquei muitas coisas para ser alguém sem o Senhor, para viver de forma independente, como se eu me bastasse. Na música Lugar de Origem, né, que ela vai dizer assim, grandes casas construí, fortalezas eu ergui, uma linguagem figurada, buscando ilusões para me sentir completo. Mas agora eu já descobri que é só nele que eu vou ser completo, é só nele que eu vou encontrar plenitude. Então, lugar de origem, ele é meu lugar de origem, não é geográfico. O chamado de Jesus não é venha para a igreja ou venha para o céu, venha para mim, beba de mim, coma de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão, eu sou a água. Ele é que nos reconcilia consigo mesmo. Na verdade, o chamado de Deus é para si mesmo. E onde é esse lugar de origem, se não é geográfico? É Ele, Jesus. É Ele. Ele é meu lugar. O chamado de Jesus é para si mesmo. É só quando a gente está nele que a gente completa, porque a Bíblia não diz que quem está na igreja é nova criatura, mas quem está em Cristo é nova criatura. Não vai dizer que quem é rico é nova criatura. Tem uma diferença grande. Não vai dizer que quem estudou na faculdade tal é nova criatura. Ser um novo tipo de gente, porque a religiosidade de qualquer outra coisa vai mudar nosso modo de vestir, modo de falar, mas na essência mesmo, isso só é possível para quem está em Deus mesmo. E é nele que eu quero estar. Jefferson Pilar. Muito bom ter você aqui junto. de novo, Jefferson. Eu acho que já saiu Tamo até uma junto. música aí, enquanto você estava falando. Depois eu vou te dar a gravação, porque eu acho que saiu. Valeu. Volte junto. Mais vezes, viu? Gosto Muito de conversar prazer. com você sempre. Prazer é meu. Obrigado, eu espero ter sido útil aí. Foi muito Tamo obrigado. Junto. Tamo junto. Gente, ficamos por aqui com mais esse Identidade Geral. A gente se encontra na próxima semana. Eu te espero. Uma excelente semana para você e até o próximo. Tchau, tchau.